Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem de alguma forma a divulgar o nosso trabalho. Hoje ocorreu uma notícia que é a tentativa da Polícia Federal de prender a ex-presidenta Dilma Rousseff. A denúncia apresentada pela PF era sobre o suposto repasse de 40 milhões de reais para políticos do MDB, conforme aqui noticia a revista Fórum. E além da prisão de Dilma Rousseff, a Polícia Federal também entrou em pedido de prisão do ex-ministro Guido Mantega, do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do ex-senador Waldir Raupp e do ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União. Nenhum deles, por não ocupar mais cargo político, goza de foro privilegiado, ou seja, eles teriam que ser julgados pela justiça comum. Mas aí o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do órgão, Luiz Edson Fachin, ele não autorizou as prisões. E a Procuradoria-Geral da República também corroborou com a decisão de Fachin, acrescentando que não havia elementos para ordenar as prisões. E realmente, a justiça, nesse momento, ela está mais cautelosa, porque a situação está instável para todo mundo. Dilma Rousseff, em seu perfil nas redes sociais, ela criticou a ordem de prisão, levando em conta que a Polícia Federal ela é chefiada pelo ministro da Justiça, conforme determina a lei, e o ministro da Justiça é ninguém menos que Sérgio Moro, o mentor da Operação Lava Jato. E aí, Dilma criticou o oportunismo da prisão ter sido pedida na véspera do mega leilão do pré-sal, que acontecerá amanhã e renderá uma mega mixaria, porque em termos macroeconômicos, a renda prevista em mais de 100 bilhões de reais é uma merrequinha diante da envergadura de tantas coisas e diante do prejuízo que a Operação Lava Jato causou nos mercados da indústria petrolífera e da infraestrutura e também das construções em geral. Então, essa prisão ela não aconteceu, por sorte, né? Porque a justiça alegou que não havia elementos suficientes para que se prendessem os supostos acusados e, além do mais, com a Operação Lava Jato sendo negativamente visada, sendo investigada pelo The Intercept e tudo mais, então está havendo uma maior cautela na execução dessas solicitações. E aí, vemos que também o governo Jair Bolsonaro está passando por uma gravíssima crise, com a forte suspeita pesando no próprio presidente de acobertar e obstruir as investigações do caso Marielle Franco, protegendo, inclusive, os acusados de planejar e de executar a morte da vereadora. E aí, isso mostra o quanto o golpe político de 2016 já não é mais aquela ação tranquila, aquela ação sem freio que a gente via até pouco tempo atrás. Hoje se mostra que há um clima de apreensão nos bastidores da justiça brasileira,
e da política ultraconservadora, inclusive com desentendimentos internos entre extrema-direita e centro-direita e também dentro da própria extrema-direita, como se vê nos conflitos que acontecem entre o PSL e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Aí, esse episódio, inclusive, do pedido de prisão de Dilma Rousseff, ele repercutiu muito pouco, porque a grande mídia já não estava muito preocupada com isso, ela estava se destacando mais nos planos econômicos de Paulo Guedes. Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo Bolsonaro, parece estar querendo fazer a sua sinfonia final de um governo que está perecendo rapidamente, a ponto de Janaína Pascoal, que foi uma das idealizadoras do golpe de 2016, dizer que Bolsonaro corre o risco de não terminar o mandato. E aí, observando bem toda essa tragicomédia que é o governo Bolsonaro, parece que pode terminar depois que Paulo Guedes realizar os seus últimos projetos. Amanhã vai ter o leilão do pré-sal. Ele também está pensando em outras privatizações, inclusive da Eletrobras. Ele também está pensando em levar adiante a reforma administrativa e ver totalmente finalizada a reforma da Previdência, que parece que só está precisando de uns ajustes finais, né, como os tais destaques, coisa parecida. Então, com todo esse pacote de maldades do ministro Guedes, o golpe político vai deixando o seu legado, e aí, diante de um Brasil pauperizado, politicamente desgastado, socialmente abatido, aí virão os filantropos de proveta e a reboque de tudo isso virá, no lugar da Igreja Universal, por exemplo, virá um movimento espírita, e a partir daí, a reboque disso tudo também virão o Renova BR, a Tabata, o Luciano Huck, os empresários bonzinhos, e aí, depois de todo esse golpismo, virá o espetáculo do bom mocismo, que é a atração a ser prevista já a partir de 2020. É esperar para ver.